gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um vídeo para apresentar aí o sistema de informações geográficas que a gente vai utilizar nas atividades e nas práticas da disciplina de gestão de recursos hídricos do curso de Geografia da Unesp. Essa apresentação ela vai mostrar o SIG, as informações que estão vinculadas a ele e como que a gente pode utilizar inicialmente. Na sequência, depois da apresentação, a gente vai ter o modelo que a gente utiliza para a primeira parte, para a prática 1 e para a prática 2. Primeiro de delimitação de bacia hidrográfica, depois de dados socioeconômicos e informações ambientais. Depois nós vamos para uma outra discussão sobre quantidade de água, qualidade de água na sequência e, por fim, uso da terra e impactos na quantidade e na qualidade das águas. A base de dados que a gente vai utilizar para esses exercícios e para todas as práticas, elas são de dados abertos, que estão disponíveis na internet. Todos eles estão organizados aqui, como a gente pode ver, de acordo com as suas fontes de dados. Então, dentro do SIG nosso de referência, SIG, Sistema de Informação Geográfica, Gestão de Recursos Hídricos, Rodrigo Silva Lemos, a gente vai ter aqui as bases de informação. Essas bases, a gente está trabalhando com as bases da Agência Nacional de Águas, da CETESB, do IBGE, do Mapa Biomas. Essa pasta projeto, ela guarda arquivos que estão em processamento, SICAR, que está associada aí com o Cadastro Ambiental Rural, as unidades de conservação do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação e do Serviço Geológico Norte-Americano a gente usa os dados de declividade. Todas essas informações estão disponíveis e estão sistematizadas e estilizadas aqui, né, dentro do nosso projeto com os conteúdos. Está vinculado também dentro do processo a pasta do GeoServer do DataGel do estado de São Paulo, e dentro dele a gente tem uma infinidade absurda de informações que podem ser úteis. Então, se a gente quiser aqui, a gente pode pegar e olhar com os dados, por exemplo, de queimadas de satélite, pelo satélite Aqua acumulado em 2024. Se eu inserir isso aqui, eu vou ter os pontos de queimadas, e isso dá para poder brincar e utilizar aí caso seja necessário. Agora, esses dados não serão referências a princípio. Nós vamos trabalhar com os dados aqui offline, que a gente já está dentro do catálogo aqui, que já está sistematizado para a gente poder trabalhar. Mas incentivo que tentem aí acessar pelo GeoServer outras informações que podem nos ajudar para as nossas bases de dados. O nosso sisteminha, ele está com um mapa central, que é informações ambientais, que a gente vai trabalhar de diferentes formas. Já apresenta aqui também um layout, alguns modelos de layout, principalmente hidrografia, informações ambientais, socioeconomia e uso da terra. Altera mais as fontes de dados, uma composição do tamanho das legendas e etc. Então, caso a gente queira, a gente pode gerar os dados aqui, né, e os layouts dentro do que é necessário para o projeto. Além disso, todas as bases de dados estão estilizadas aqui, né, dentro dos conteúdos, já com algumas propostas, né, não são regras, mas, enfim, facilitam visualização. Então, dentro de limites administrativos, a gente tem limites municipais, aqui no caso o limite de Rio Claro, está marcado aqui em roxo. Temos também o limite estadual, para caso alguém queira fazer algum outro padrão de análise ou de leitura, ou demonstrar alguma coisa no relatório. Temos ainda os limites municipais, aqui, cada um deles já marcado e estilizado, aqui com as legendas, com os rótulos e etc. Além dos limites, a gente tem a base de hidrografia e recursos hídricos, que vai fundamentar a primeira prática de avaliação nossa. Dentro dela, a gente tem as 3 bacias que vão ser de análise, Passa 5, Corumbataí e Ribeirão Claro, separadas, mas também dentro de uma mesma feição. Na prática, principalmente de hidrologia, na prática 3, vou mostrar por que dela está unida aqui. Temos também a hidrografia da ANA, que está estilizada aqui de acordo com a hierarquia fluvial do Strahler. Só não está mostrando aqui primeira ordem, só por conta de poluição visual, mas pode ser habilitado caso alguém tenha interesse. Além disso, a gente tem aqui a bacia do Corumbataí dentro das suas áreas de drenagem, né? Então, as áreas de contribuição. Essa base de dados está disponível também dentro do catálogo, se a gente for aqui, dentro de ANA, pastas, ANA. Aí eu tenho aqui, ó, área de contribuição geográfica da ANA. Se eu quiser, eu posso trazer elas para cá para poder olhar. E aí eu tenho todas as áreas de contribuição geográfica no estado de São Paulo. No caso aqui, disponibilizo para caso alguém possa ter utilidade. Pelas finalidades do exercício, mantenho aqui no SIG apenas as da bacia do Corumbataí.
Mostrando aqui de novo a bacia do Corumbataí, só para não perder a referência. Cadê tu? Aqui. Eu vou tirar a regionalização aqui, que eu não preciso dela por agora. Na socioeconomia, a gente tem os dados de área do imóvel, considerado aí o SICAR, né? Mostrando aí as propriedades com menos de um módulo fiscal e propriedades que ultrapassam aí 100 módulos fiscais. É importante esse padrão de dados está disponível para todo o Brasil e é sempre uma fonte de informação bem interessante. Caso alguém queira, pode buscar lá nos dados do SICAR também fontes como reserva legal, áreas de preservação permanente ou outra informação que considere válida para o processo de análise. Além disso, a gente tem dois dados aqui que vieram do censo do IBGE, no caso aqui um de densidade demográfica. Esse dado, para ser calculado, ele tem que ser convertido para UTM, a gente vai ver lá na prática 2, no exercício, mas ele gera uma referência de censo, não é bairro, e a quantidade de pessoas que estaria estimada ali dentro de uma proporção de área. No caso aqui, foi calculado para quilômetro quadrado. Além disso, a gente tem os dados dos setores do Corumbataí, dos setores do IBGE a partir da bacia do Corumbataí, separados aqui dentro da dimensão de rural e urbano. Lembrando que rural e urbano, nesse caso, é pela definição do IBGE no momento do censo, não é rural e urbano proporcional ou associado com a dimensão dos planos diretores municipais, por exemplo, ou na própria entendimento que a gente faz na geografia de definição do que é rural e do que é urbano. Isso aqui, se alguém tiver dúvida, o próprio IBGE disponibiliza uma cartilha e manuais específicos que orientam como e por que foram tomadas essas decisões, quais variáveis que estão associados, de presença de iluminação pública, meio-fio e outros dados, ok? Muito mais características dos entornos do que efetivamente planejamento dentro dos seus instrumentos lá da política municipal. Além disso, a gente tem um conjunto de informações sobre informações ambientais, em que temos aqui unidades de conservação. Temos ainda pedologia, no caso do IBGE, aqui como referência. Pedologia em escala 1 para 250 mil, existem mapeamentos em melhor escala disponíveis que a gente poderia utilizar. Esse aqui ele está se mostrando interessante pela própria lógica aqui do IBGE. Segue o Sistema Nacional de Classificação de Solos, então PVAD, P, latossolo vermelho e amarelo distrófico, LVAD, latossolo vermelho e amarelo distrófico, enfim. Mas isso tudo aparece também na legenda da informação. Além disso, a gente tem a geologia também apresentada pelo IBGE, numa escala de 1 para 250 mil. Da mesma forma, ele apresenta aqui as referências que, caso seja de interesse, a gente pode conferir também as características dela de uma forma mais direta e organizada, caso a gente faça a impressão do layout aqui, né? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, no modelo de informações. Aqui, no caso, ele já vai apresentar a legenda. Não, esse aqui é só porque a legenda está maior aqui para permitir, caso seja necessário, mais uma coluna, tá? Já vai apresentar aqui a legenda. No caso, se eu quiser saber o que é o Q2A, eu vou buscar aqui embaixo, dentro da legenda, Q2A é depósito aluvionário holocênico. Para entender essa informação, precisamos ir lá nos manuais de geologia, nas cartas e buscar com clareza, né, o que é cada uma dessas formações e suas consequências ambientais. Além disso, a gente tem os dois dados de declividade e de altitude. Declividade que foi calculada aqui a partir da SRTM ARC1, que é uma imagem que é disponibilizada pelo Serviço Geológico Norte-Americano. A declividade está classificada para a gente entre 0,1 a 2 graus, de 2 a 10 graus, de 10 a 30, de 30 a 45, que é uma inclinação que já apresenta restrições para parcelamento urbano, e 45 a 70 graus, que é principalmente aí as áreas de APP, né, que são áreas que têm restrição muito forte dentro da nossa legislação ambiental. É importante destacar que esses dados foram gerados a partir de uma imagem de 30 metros de resolução. Ou seja, se a gente pegar um dado com melhor resolução, a gente vai conseguir aferir dados melhores, tá? Mas para o exercício e para o que a gente está fazendo, parece ser suficiente. Além disso, a gente tem a SRTM de altitude, que ela só está estilizada aqui, agrupando os dados a partir de padrões de altitude, cotas. Se vocês quiserem, podem recortar pela bacia do Corumbataí, vai lá, clip raster, né, considerando a camada, e aí você vai ter um contraste mais forte, mas aqui ele já permite inferências e leituras boas aí, né, para o que a gente precisa para o exercício.
Além dessas imagens, a gente tem ainda informações sobre recursos hídricos. Neles a gente vai ter informações sobre qualidade das águas. Vou mostrar aqui para vocês uma primeira que é sobre enquadramento. Detalhe, essa base ela parece mais detalhada do que a que a gente está utilizando lá em cima. E ela é um mapeamento de escala 1 para 50 mil, mas ela não apresenta algumas das informações que essa hidrografia da ANA estava apresentando com uma qualidade boa, como nomenclatura, hierarquização fluvial e outras informações. Portanto, sugeri utilizar aqui a hidrografia da ANA como referência. Ok? Mas temos também aqui a de enquadramento. Interessante olhar para a de enquadramento para a gente ver os cursos d'água de acordo com as classes. Classe 0 é classe especial, de acordo com o manual que está orientado, mas pela deliberação 357 do CONAMA, a classe especial, né, classe 0 não existiria. Classe 0 aqui eles atribuíram apenas porque é uma base de dados que apresenta dados numéricos e não textuais. Além disso, eu tenho a classe 1, 2, 3 e 4, sendo a 4 a mais permissiva para lançamento de efluentes e outros materiais, que é o que a gente percebe aqui, principalmente próximo, né, em Rio Claro. Não temos cursos d'água de classe especial na área. Vou tirar aqui o limite municipal de Rio Claro, só porque ele pode confundir com classe especial, né? Então não temos outras informações nesse sentido. Além da informação de enquadramento, a gente tem informação sobre os usuários de água. Aí eu agrupei elas de uma forma mais regional aqui, mas tem falando aqui sobre cada tipo de uso. Então aqui, se a gente pegar dentro dos usuários de água, a gente consegue saber o que é para abastecimento público, para aproveitamento hidrelétrico e assim vai. Aquicultura e assim vai, tá? É importante depois, vai ser a prática nossa, 3, recortar esses dados e fazer a avaliação dos usos que estão presentes dentro da bacia. Importante destacar que esses usos consideram usos insignificantes que também estão cadastrados. Além dessas informações, a gente tem pontos de monitoramento de qualidade, onde é monitorado hoje a qualidade de água na bacia do Corumbataí, e também pontos de monitoramento de qualidade no estado de São Paulo. Deixei a base para quem tem interesse, vontade, curiosidade e disposição. Além disso, a gente tem 3 índices que a gente vai trabalhar em sala de aula, que é o índice de estado trófico. Aí a gente tem os dados aqui apresentados. Deixa eu ligar a hidrografia de novo. Temos os dados aqui apresentados para a bacia do Corumbataí, dentro dos pontos de monitoramento, para o ano de 2022, para o ano de 2021 e para o ano de 2020. Tem alguns pontos que não teve resultado consolidado para todos os pontos, mas vai dar para a gente inferir algumas questões. A mesma coisa a gente tem o índice de qualidade de água, também de 2020, também de 2021, também de 2022. E temos também o índice de qualidade para a vida aquática. Esse dado, então, a gente só tem ele em 2019 e 2022. Os dados, não localizei os dados de 2020 e 2021. Além de todas essas informações, a gente tem ainda dados sobre o uso da terra. No caso aqui, a gente tem o Corumbataí em 2022, temos ele em 92, mas tem também uma dimensão regional que pode facilitar aí para a gente conseguir ter algumas inferências, que é o caso aqui aqui está aproximado, né? Aqui de 2022 e de 1999, 1992, muito expressiva aí, né? A expansão da cana-de-açúcar e de soja, principalmente nesse eixo nosso de análise aqui. Isso, essas são as informações que a gente vai trabalhar. Na sequência desse vídeo, eu vou apresentar então as práticas. Prática 1, prática 2, prática 4, prática 3, 4 e 5, ok? Então, iniciando aqui a prática 2, a nossa finalidade com a prática 2 é juntar informações secundárias que vão servir como base para a nossa organização pré-campo. Então, nesse sentido, nós vamos buscar todas as informações que a leitura delas nos ajudam e que a gente já tem elas qualificadas e já tivemos conteúdo suficiente na disciplina e no curso para acompanhamento. Então, para isso, nós vamos trabalhar a dimensão da hidrografia, vamos responder perguntas sobre, por exemplo, padrão de drenagem, sobre informações de como esse padrão de drenagem se associa com outras variáveis ambientais, dimensões morfométricas, ou seja, da forma e da métrica da bacia. E para isso a gente vai trabalhar com 3 regionalizações, 3 definições a partir de
3 definições de regiões a partir da lógica hidrográfica. Por isso, nós vamos utilizar 3 afluentes aqui da bacia do Corumbataí. A regionalização hidrográfica é um processo muito comum de ser utilizado em planejamento de recursos hídricos, principalmente nos planos diretores de recursos hídricos. Ela pode seguir a lógica tanto dos afluentes, como também lógica de afluentes contíguos, que estão um ao lado da outra. No caso aqui, a gente tem um primeiro desafio, que é delimitar a própria bacia do Corumbataí. Ela já está aqui como delimitada, mas aí a gente tem que retomar as informações e as práticas que a gente teve em sala de aula, principalmente a partir da base de dados autocodificada. Para isso eu vou buscar de novo aqui, só para a gente fazer juntos, as informações que já tinha da Ana, no caso das áreas de contribuição hidrográfica aqui do estado de São Paulo. Vou voltar só para a gente poder retomar aqui, né? Então, ele está, aqui dá para ver, cada trecho desse aqui é um trecho de drenagem dentro da bacia, né, da autocodificação. No caso, eu vou mandar ele selecionar pelas referências de código, que no caso eu já sei, né, as referências do código do Tietê e do Paraíba do Sul, do PCJ e depois do Corumbataí, mas só para a gente poder lembrar e fazer juntos aqui. Então, para isso eu vou vir aqui no mapa, selecionar por atributos. Eu já sei os códigos, né, senão a gente pegaria lá pelo código do curso d'água, que já tinha mostrado também, uma nova seleção, selecionar o quê? Estou confirmando que a minha camada, ela está marcada. Código de bacia, inicia com 6866. Se eu mandar isso como referência, ele vai pegar toda a bacia do Tietê, aqui, afluente do Paraná. No caso aqui, se eu acrescentar um 6, eu vou estar falando a terceira maior bacia de jusante para montante, que no caso, aplicar novamente, é a bacia do PCJ. Dentro da bacia do PCJ, por coincidência, se eu puxar aqui um 6, eu vou ter outra bacia como referência. O Corumbataí é a maior bacia de jusante, da parte mais rebaixada, né, do relevo aqui, no sentido do rio. O rio está nascendo aqui, na verdade ele nasce em Minas Gerais, e está seguindo aqui por todo esse caminho. Então, se eu pegar e acrescentar um 2 aqui, eu vou pegar a maior bacia afluente de jusante para montante, a primeira. Na autocodificação, os itens pares condicionam a primeira referência, né? Então, as 3 maiores bacias sempre terminam com 2, 4, 6 e 8, as 4 maiores bacias. A gente tem o 9, que é reservado para as cabeceiras, e tem as intrabacias, que são os números ímpares, 1, 3, 5 e 7. No caso, eu já sei que a Corumbataí é a base 2, é a segunda maior. Se eu mandar aplicar, ele pega aqui a bacia do Corumbataí como de referência. Se eu falar depois do 2, eu colocar o 9, ele vai buscar o quê? As nascentes do Corumbataí. Se eu colocar depois do 2 um 6, ele vai buscar o terceiro maior afluente de jusante para montante. No caso, nesse debate, o passa 5. Vou desabilitar aqui as áreas de contribuição geral, vou voltar para as áreas apenas do Corumbataí aqui para o debate. No caso, eu quero fazer a regionalização para gerar uma base. Essa base eu quero os afluentes do passa 5, do Corumbataí até o encontro com o Ribeirão Claro e da bacia do Ribeirão Claro. Para isso, o que eu vou fazer? Selecionar por atributos. Vou selecionar aqui, esse aqui todo, se eu mandar aqui aplicar agora, ele seleciona todo mundo, porque tudo é Corumbataí. Só que se eu escolher um 6 aqui na frente, automaticamente ele vai escolher a bacia do passa 5. Se eu clicar aqui agora, botão direito, dados, exportar feições, eu consigo exportar essas feições usando aqui os registros selecionados, salvo uma camada para a bacia do passa 5, outra camada para a bacia do Corumbataí, na sua cabeceira, até o encontro com o Ribeirão Claro, e outra camada para o Ribeirão Claro. Obviamente, essas bases já foram feitas, estão disponíveis aqui para vocês na parte de recursos, hidrografia e recursos hídricos, regionalização hidrográfica. Regionalização, já tem aqui os principais afluentes, já estão marcados. Feita essa primeira parte, a nossa dimensão agora, deixa eu retirar esse aqui, que não tem necessidade dele, a nossa dimensão agora é atribuir para essas bases área e perímetro. Essas duas informações, elas são essenciais, a gente pode trabalhar elas tanto para discutir uma lógica morfométrica, como é o índice de compacidade, por exemplo, que a gente viu,
mas a gente vai utilizar ela especificamente, a dimensão diária, para os exercícios da prática 3. Então já é interessante calcular aqui as áreas para os recortes de regionalização hidrográfica, mas vamos fazer isso lá na prática 3 também. Além de delimitar as bacias, e esse é um processo muito importante, porque com ela a gente consegue começar a entender a própria dimensão territorial do Corumbataí. Então, com esses recortes, a gente consegue olhar, por exemplo, para os dados que a gente tem de pedologia. Então, a gente pode ou recortar aqui esse dado e fazer uma avaliação, ou podemos ir fazendo uma avaliação visual mesmo. No caso aqui, se a gente fosse olhar, bem, fica bastante claro que a bacia do Passa 5, ela tem uma superposição. Aqui, vamos colocar só os limites mais claros, para ficar para todo mundo ver. Deixa eu só vou tirar aqui a regionalização e vou marcar o Passa 5. Só que aí eu vou mudar a simbologia dele e vou colocar ele como um contorno aqui só para a gente ver. Então a gente pode fazer 2 exercícios aqui, caso seja interesse e vontade. A gente pode, por exemplo, recortar a base de dados de geologia. Para isso a gente vai lá em Clip, recortar na feição. Podemos selecionar aqui a base de pedologia pela base do Passa 5 e fazer cálculos, por exemplo, de áreas. Tantos percentuais da bacia do Passa 5 está coberto por latossolo vermelho, amarelo distrófico, e tanto está coberto aqui por latossolos vermelhos distróficos da formação lá de geologia do Botucatu. Talvez este seja um caminho de análise. Pode ser, pode não ser, depende de como a gente quer detalhar e trazer as nossas informações. Lembrando que a prática 1 e a prática 2, elas não têm uma forma estabelecida de resultado. Cada dupla pode interpretar e pode trazer as informações da melhor forma que puderem. Então, não tem uma obrigatoriedade de trazer um conteúdo mínimo de geologia ou de declividade, por exemplo. Cada um pode focar em como for necessário, mas lembrando que estamos falando de um diagnóstico ambiental. Portanto, não cabe nesse momento falar unicamente de uma questão. A gente pode ter foco. Todos nós sabemos mais de uma coisa e desconhecemos outras. É importante trazer o que a gente é bom, mas também nos tirarmos aí da zona de conforto e pegar outras informações que são relevantes. Então, feito isso, essa regionalização ela tem essa finalidade. Aqui eu não vou passar cada possibilidade de análise de dados, todos têm ela aí como referência. Ela pode ser feita interpretativa e visualmente, como também quantitativa, no exemplo aqui que eu dei para vocês. Além desses dados para a prática 1 e para a prática 2, a gente vai ter o trabalho principalmente com os dados demográficos também, da socioeconomia. No caso aqui, a gente já tem as informações, por exemplo, de área de imóvel. Deixa eu tirar aqui a pedologia para ela não ficar pesando à toa. A gente já tem aqui as informações de área de imóvel, a gente já tem informações sobre densidade demográfica e setores do Corumbataí. A área do imóvel ela foi apenas estilizada de acordo com o que é o tamanho e a separação que o INCRA faz para as propriedades. Então não vou explicar aqui com mais detalhe como que ela foi organizada, tá? Mas só para lembrar que ela está marcada aqui com a quantidade de módulos fiscais, é uma informação que está na tabela, de atributo aqui da área. Então eu tenho aqui, se a gente seguir módulos fiscais, ele tem colocando quanto que é cada um. E aí a gente só enquadrou eles dentro de classes, até um módulo de 1 a 4, de 4 a 15, 15 a 100 e acima de 100, que são as grandes propriedades que a gente tem aí, que mostram muito da concentração fundiária de terra no Brasil. É interessante olhar para esse dado e pensar como que ele se associa com as relações de relevo, de geologia, de pedologia e outras questões. Eu acho que tem discussões aí que são interessantes. A ideia da prática 1 e da prática 2 é que vocês tentem trabalhar esses dados e trazer eles da melhor forma possível. O dado de densidade demográfica, ele já foi calculado considerando uma reprojeção dos dados do censo. Então, para isso, o que a gente fez? A gente pegou aqui dentro do catálogo, fui lá dentro das bases do IBGE, Censo 2010, malha setores e trouxe todos os setores. Todos esses setores aqui, eles estão trazendo informações para todo o estado de São Paulo, ok? Mas a tabela que está disponível junto ao SIG na pasta de análise, está aqui, dentro dessa pasta estatística, essas tabelas não consideram a região metropolitana de São Paulo pelo tamanho das informações, ok? Mas daqui o que a gente fez foi um processo de seleção. Então, marquei aqui, já está com uma auto-ocultar. Marquei aqui
o limite do Corumbataí. Deixa eu colocar isso aqui embaixo, só para ele ficar mais fácil, para a gente ver o Corumbataí de volta aqui. Cat Tool. Assim, Corumbataí. Ah, é porque aqui ele tá. Os dois ficaram como roxinho, eu confundi. Você é aqui mesmo, mas já pode sair que não precisamos mais de você. O que foi feito aqui foi uma seleção. Então a gente selecionou por localização. Aqui, selecionar por localização. Qual camada? Deixa eu escolher aqui primeiro que ele já busca. Selecionar por localização essa camada que intersecciona quais? Vou selecionar aqui Bacia do Corumbataí. Mandar aplicar, ele vai selecionar os setores. Lembrando que os setores, eles não são orientados a partir da lógica das bacias hidrográficas. Então, você tem setor que vai pegar porque está só na pontinha, tem outros que não. Avaliem, de acordo com os resultados, o que faz é melhor de estar compreendido e o que não tem. Esses setores, eles foram então, reprojetados na exportação deles aqui, ó, botão direito, dados, exportar feições, vim aqui em ambientes, e troquei o sistema de coordenadas, coloquei o Sirgas 2000. Se alguém tiver com dificuldade de achar o Sirgas 2000, manda aqui no pesquisar, ó, 31983. Se você mandar buscar, ele vai aparecer lá e vai mostrar o sistema de coordenadas do Sirgas 2000, ok? Pode procurar aí que funciona assim. Além disso, depois dele ser reprojetado, é importante porque os dados de densidade, eles são uma dimensão de área por quantidade de resposta. Então, exatamente por isso a gente precisava transformar esses dados para o TM. Vou remover essa informação agora, ela não é necessária e vou trabalhar apenas essa que eu tenho aqui disponível. O que a gente fez aqui? Primeira coisa foi vincular com a planilha que tem os dados de população. No caso, viemos aqui em catálogo, dentro lá do estatística, eu tenho a base aqui, das respostas que vieram dos setores a partir do IBGE. Tem uma aqui que é simplificado, que ela eu excluí as perguntas depois da 40. Essa base de dados, como a gente está falando de uma área muito extensa, ela fica muito pesada. Então, para isso, eu excluí parte das perguntas lá que eu acho que não vai ter uma utilidade inicial. Mas caso a gente queira, como já está delimitado, vocês podem tentar inserir aqui todas as bases de informação. No caso, eu vou utilizar apenas essa, vou incorporar essa planilha aqui, perceba a base de informações 2010 simplificada, vou incorporar essa planilha aqui dentro do meu padrão de análise e vou pedir para a densidade demográfica vincular esse dado. Vou desabilitar ela aqui só para ver. Essa aqui eu acho que ele não está com ele vinculado. Deixa eu ter certeza. Ctrl T para abrir a tabela de atributos. Ele não tem as... não, ele já está com as informações aqui também. Mas para poder vincular, a gente precisa de um código comum, que é o CD Geocode. No caso aqui, eu vou simular, que ela já está feita aqui nessa base, mas eu vou clicar com o botão direito, vou linkar aqui, ó, ligar e relacionar. Esse aqui ele está relacionado. Vou remover a ligação dele, só para poder facilitar. Se eu vier agora aqui no Ctrl T, na tabela, eu não vou ver mais as respostas dos setores censitários, aqui, né? Não, ainda está relacionado, mas também está mantido, então não fez muita diferença. Deixa eu confirmar aqui. Não, remover todas as ligações. Se eu remover todas as ligações agora, não vai aparecer a tabela de referência, vamos ver, e as respostas. Muito bem, não tem aqui, e ele perdeu aqui os dados também de densidade e outras informações, eu acho que aqui ele mantém, tá? Mas eu vou agora adicionar essa tabela. Essa tabela foi inserida, vocês viram, só arrastei ela aqui, do catálogo até nas tabelas, e vou pegar aqui agora, setores Corumbataí, vou clicar com o botão direito, vou ligar e relacionar, adicionar uma ligação. Qual tabela que eu estou entrando? Setores Corumbataí, com qual campo de entrada? CD Geocode. Qual que é a tabela de ligação? Vou conferir lá embaixo, está com planilha 1. Se eu tiver com dúvida, eu posso renomear para facilitar. Como é a única que eu estou utilizando aqui, não tem erro. Código do setor. Vou dar OK aqui, ele vai linkar esses dados. Vamos ver lá se funcionou. Vou novamente no setores Corumbataí, Ctrl T para abrir a tabela de atributos, e agora ele deve apresentar aqui as respostas que a gente tem
né, para a base de dados aqui do Corumbataí. Vou fechar aqui. Temos aqui então os setores já trabalhados, ok? Esses setores já definidos e com as perguntas, a gente consegue, por exemplo, calcular a população. A pergunta 14, se tiver na dúvida, olha lá no manual, está lá colocado. Um manualzinho que fala o que é cada pergunta. Ela fala a população residente por unidade familiar. Isso significa que é possível a gente calcular a densidade demográfica. Para calcular a densidade demográfica, o que é feito? Clicamos aqui, tabela de atributos. A primeira coisa é estabelecer uma medida de área. Então aqui foi criada um campo de área. Para criar ele novamente, aqui, clica com o botão direito nessa primeira parte, eu vou editar aqui a minha tabela de atributos, vou em calcular geometria. Como ele está em UTM, ele consegue carregar, consegue calcular. Se não estiver em UTM, ele não vai conseguir carregar e não vai conseguir calcular, tá bom? Vou colocar aqui área, é o campo que eu vou utilizar, a referência área geodésica. Vou calcular também aqui, perímetro. Não, para esse aqui não precisa, apenas área. Unidade de área em metros, quilômetros quadrados, desculpa, e o sistema de coordenada em metros, no caso, UTM. Vou clicar OK aqui, se tudo der certo, ele vai atualizar esses valores para esse exato mesmo valor aqui, né? Não vai mudar nada do que já tinha sido mapeado. Eu tenho ainda aqui uma possibilidade de fazer a área em hectares, caso seja necessário, eu achar que é importante. E eu tenho aqui a pergunta de residentes. Essa pergunta de residentes, olha aqui a primeira resposta, 310, ela é idêntica a V14, da coluna 14 aqui. Poderia ter vinculado ela diretamente, mas eu já fiz ela aqui para ela copiar um arquivo dentro de uma lógica numeral. O densidade demográfica, então, ele é a quantidade de pessoas dividido pela área. Para isso, a gente vai vir aqui, calcular calculadora de campo e vou estabelecer. Quantidade de pessoas está por qual referência? Residentes. Vou lá no final. Residentes por área. Densidade, vou chamar de densidade demográfica e vou mandar aplicar. Se tudo der certo, ele vai dar o mesmo resultado aqui do que já tinha sido colocado anteriormente. Com isso, a gente consegue calcular todos esses dados que estão aqui marcados, mas o papel da atribuição, o papel do trabalho é criar essa atribuição de interpretação desses dados. E com isso, a gente tem o que é necessário para a prática 1 e para a prática 2 do exercício. Além disso, a nossa atividade ela pediu que a gente trabalhasse esses outros dados, né? Que é principalmente os dados de altitude. Opa, deixa eu só tirar esse aqui que ele está nos atrapalhando agora. Cadê tu? De socioeconomia, sai daqui. Dados de altitude, relações de declividade, outras informações de geologia, pedologia. Meu cachorro está muito à vontade para latir, mas depois ele para. Pedologia do IBGE e unidade de conservação. Tentem relacionar essas informações o melhor que for possível. Teremos um bom resultado antes do campo. Obrigado. Gente, continuando aqui para a prática 3. A prática 3 para o nosso momento agora é trabalhar os dados de quantidade de água, do que a gente tem. Então, para isso, nós vamos retomar algumas informações que foram apresentadas em sala. Em especial, nós vamos buscar aqui as vazões de referência para a bacia do Corumbataí, não podemos esquecer, QMLP, né, a vazão média de longo termo aí, de longo período, de 27,7 metros cúbicos por segundo. Se eu fizer isso em rendimento específico, ou seja, dividindo pelo tamanho da área da bacia, eu tenho o equivalente a 0,0157 metro cúbico por segundo por quilômetro quadrado de área. Quer dizer que a cada quilômetro quadrado de área eu estou gerando 0,0157 metro cúbico de água por segundo. Isso em nível médio. Para Q95 a gente tem aí perto de 9,49 metros cúbicos por segundo, sendo que o rendimento específico 0,055. E a Q710, que é a vazão mais reduzida do curso d'água, é a vazão mínima por 7 dias consecutivos, num tempo de recorrência de 10 anos, a gente tem ela estimada em aproximadamente 4.970. Isso são dados do Comitê da Bacia do PCJ, na atualização do plano, bem recente agora, que já fez essa
essa relação de um modelo hidrológico complexo, a gente viu a complexidade disso dentro de sala de aula, trabalhado por diferentes áreas de planejamento. Felizmente, para a nossa análise, o Corumbataí é uma delas. Ok? Então, para isso, nós vamos agora calcular essas vazões específicas para dentro dos afluentes do Corumbataí. Então, olha para você ver, se a gente fala que a vazão média do Corumbataí é 27,7 metros cúbicos por segundo, a gente está falando que eu espero esse valor aonde? Aqui na foz. Se eu estou falando que a vazão que é 95 é 9,49, quer dizer que ele se mantém 95% do tempo, com pelo menos 9,49 metros cúbicos por segundo, eu estou falando na foz do Corumbataí. O que a gente vai fazer agora é trazer esses dados para as regiões hidrográficas nossas de análise, que é onde a gente vai comparar e discutir dentro do trabalho de campo. Para isso eu vou utilizar essa primeira informação aqui, ó, regionalização hidrográfica. Por isso que eu gerei um arquivo com os três juntos aqui. Para gerar esse arquivo, a gente pode só pegar cada um separado e juntar cada um deles, as bases, ou podemos só pegar uma delas e ir colando as outras feições também em cima, não tem muito problema não, tá? No caso aqui eu já vou trabalhar com esse dado, vou colocar aqui na tabela de atributo, Ctrl T, e vou olhar. Ele já tem aqui um campo de área e um campo de perímetro, mas nós faremos novamente. Do mesmo jeito que o anterior, nós vamos clicar aqui com o botão direito, calcular a geometria. No caso, o campo vai ser área geodésico, perímetro também geodésico. Significa que ele vai dar uma precisão melhor. A unidade de comprimento é quilômetro e a unidade de área é quilômetros quadrados. Muito bem. Ele vai gerar os mesmos dados que tinha anteriormente, né? Então, ele tem aqui 280 quilômetros quadrados de área. Perímetro, no caso, para o cálculo de vazão, não vai fazer diferença. Mas caberia caso a gente quisesse calcular aqui, por exemplo, o coeficiente de compacidade dessas bacias. Seria possível, assim, sem muito problema. Apesar que pelo tamanho e amplitude, assim, não acho que seria uma relação tão direta, assim, ou ia acrescentar para a nossa análise. A gente continuando aqui, então, quando ele foi abrir uma tabela aqui do Excel, ele foi abrir o Excel, tinha uma tabela outra aberta, que era de qualidade de água, que tinha muito dado, 800 mil entradas, aí o Excel surtou. Vamos clicar aqui então, vamos abrir essa tabela. Essa tabela vai poder ser trabalhada de diferentes formas, dependendo do que e como cada um entender aí, que é importante. Ela vai apresentar todas as outorgas e as suas informações aqui para a bacia do Corumbataí. Essas informações aqui eu entendo que são as medições mensais, ou eu não tive certeza se era o valor outorgado, eu fiquei confuso entre esse DAD-QQ aqui e DAD-A1, né? DAD-A1, DAD-QT, não sei o que é isso. Então, eu preferi que a gente não trabalhasse os dados de quantidade, né? Para não gerar uma situação errada. Mas, normalmente, eu poderia ter aqui as vazão média, outorgada, né? Algumas coisas assim, percentuais da Q710, e assim vai, que poderia facilitar. Para o nosso exercício não é muito necessário, então não é muita prioridade. A gente pode filtrar essa tabela, separando o que já foi indeferido, né? Tirando outras informações para garantir apenas o que está outorgado. Mas a gente pode, por exemplo, gerar e ver quantos, né, a gente tem de cada um. Então a gente pode olhar aqui, por exemplo, e dar uma olhada e ver assim, ó, por exemplo, vou inserir um gráfico dinâmico. Quer dizer que um gráfico dinâmico ele não tem uma forma anterior. No caso, eu escolhi essa variável aqui, né? TFNDS, que é a mesma variável que está lá estilizando, né, a nossa base lá, que é as tipologias de uso. Consumo humano, irrigação e assim vai. Eu vou separar esse dado aqui e vou colocar ele tanto como um valor a ser somado, quanto como uma linha. Vou habilitar ele aqui como linha, ele vai ficar cada um na sua variável, e o eixo X aqui vai ser, o eixo Y aqui, vai ser a soma dos valores. Vamos ver se eu consigo aqui. Pronto, eu já consigo ter uma noção aqui de usos preponderantes. É claro que eu teria que limpar essa tabela também, né? Mas olha para você ver, obras hidráulicas normalmente são obras que elas não são consuntivas em uso da água, ou seja, não são obras que geram consumo de água. Mas aí a gente tem que filtrar isso para poder ver e ter uma noção. A indústria, a irrigação e o consumo humano são informações interessantes para pensar quantidade de usos, não necessariamente a quantidade de usos, não necessariamente a quantidade de água utilizada. Para isso a gente ia precisar ter referência sobre vazão. Mas quem tiver interesse pode buscar aqui, eu acho que é bem possível da gente entender essas variáveis que estão colocadas aqui. Eu acredito que isso aqui deve ser a vazão outorgada, né? Para casos de consumo, como é o caso aqui. Vamos ver essa aqui o que é.
é uma portaria para irrigação. Então eu entendo que ele deve ter aí 8,41 metros cúbicos de vazão outorgada, e isso deve ser por ano, né? Mas não ficou muito claro aqui ainda essa métrica, tá? Tem que conferir e ver o que faz sentido, tá? De acordo principalmente com valores mais altos e etc. A gente tem 7.200 aqui, quem que é esse? Portaria abastecimento público. Aí dá pra gente saber aqui para o município de Piracicaba. Então isso aqui já não é por ano. Enfim, tem que entender esse dado. Infelizmente eu não consegui essa discriminação, pedir, mas a gente trabalha isso em sala de aula posteriormente. Agora para a gente ver a prática 4 e a prática 5. A prática 4 a gente vai trabalhar sobre resultados de qualidade de água. Nesse caso a gente já não vai ter uma operação para gerar dados. Nós vamos utilizar os dados de qualidade que já foram disponibilizados pela CETESB e que vão ser referência para a gente. Então vejamos só, nós já temos informações sobre usuários de água. Então se a gente quiser vir aqui, a gente já sabe todos que tem de usuários em áreas próximas, inclusive, como também os usuários da bacia. Agora nós vamos trabalhar algumas informações sobre qualidade de água. A primeira delas, que é muito relevante para a gente, é sobre a dimensão do próprio enquadramento. Então, se a gente olhar aqui o enquadramento, é um instrumento de gestão, é o rio que queremos, né, o que podemos construir, né, e temos direito a construir. O enquadramento aqui, por exemplo, deixa eu tirar só a outra hidrografia aqui, que está superposta. Cadê tu? Organização e hidrografia. No caso aqui a gente tem 2 pontos apenas de enquadramento, né? Mas dentro das nossas áreas de interesse aí. Então acho que vai gerar um debate interessante. Ao mesmo tempo, além do enquadramento, a gente tem... Então o enquadramento ele é um dado que ele é trabalhado a partir do que ele está marcado. Ele é um instrumento de planejamento, ele é o rio que nós queremos, o rio que podemos construir, né? Fazendo valer os nossos direitos constitucionais e tudo que é necessário. Então, quando eu falo que o rio é classe 4, quer dizer que eu estou permitindo que ele seja lançado efluentes e outros materiais. Nós vamos comparar essas informações com índices que a gente já tem trabalhado e definidos. Como, por exemplo, o índice de estado trófico, né, que ele é um índice que vai apresentar aí, dentro de uma escala como que está a qualidade da água, considerando principalmente nutrientes disponíveis, né? Então, ele tem aqui o índice de estado trófico, ele apresenta para a gente o Corumbataí, em pontos que ele está como super eutrófico, né? Então quer dizer que ele está aí muito eutrofizado. Por quê? E observe que esse ponto ainda não está pegando boa parte aqui da área urbana de Rio Claro, né? Eu tenho outros pontos, por exemplo, que aqui olhando para a base de 2022. Se eu olhar para a base de 2021, eu não tinha todos os pontos que estavam marcados aqui em 2022. Não, 2021 eu tenho. É só para os outros lá embaixo que não vai ter, acho que é 2020. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Isso, 2020 não tem o ponto lá de Analândia, lá em cima, tá vendo? Está faltando um no meio aqui também. Mas eu tenho esse dado para 2022, para 2021 e para 2020. Foi o que eu consegui disponível, mas a gente poderia gerar esse dado a partir da base de dados que está com todas as informações de qualidade de água. No caso aqui, eu acho que esse já é suficiente para o que a gente precisa. Nós temos informações também sobre o índice de qualidade de água. Todo indicador e todo índice é uma redução, é uma forma da gente tematicamente olhar com mais qualidade para um problema. A questão essencial da qualidade de água, do índice de qualidade de água, é saneamento. Então, se a gente pegar aqui, a gente vai ter ele principalmente na parte aqui do... Peraí, estou abrindo o de estado trófico de novo. Diminui, qualidade de água. O Corumbataí em 2022, o Corumbataí em 2021 e o Corumbataí em 2020, considerando os índices de qualidade. É uma pena, não tinha os dados aqui de Analândia nesse período. A mesma coisa, a gente tem o índice de qualidade para a vida aquática, que a gente tem ele aí para 2022 e para 2019, tá? Todas as informações aí podem e devem ser discutidas aí ao longo do trabalho. Essa parte da prática nossa de qualidade, a gente vai tentar focar e tentar trabalhar as relações possíveis. Como que a gente percebe os usos da terra associados com o enquadramento e a qualidade de água? Em que medida eu tenho um resultado, como vermelho aqui no índice de qualidade para a vida aquática, que em 2022 quer dizer que é uma qualidade ruim,
Qual que é o resultado disso associado com esses instrumentos e as dimensões de uso? É relacionar as coisas, é interpretar. A informação ela serve aqui de suporte para a gente, ok? Outra questão que é importante também da gente trabalhar nesse momento, e pensando nesses debates, seria a gente trabalhar pontos de qualidade. Então, esses pontos que estão aqui todos marcados, eles são pontos de qualidade ambiental que estão medidos no Corumbataí. Mas a gente tem também outros pontos fora o Corumbataí para o estado de São Paulo, tá? Todos esses pontos aqui quer dizer que são dados que a gente tem medições aí de parâmetros físicos, químicos, biológicos disponíveis para utilização, tá bom? De início a gente ia fazer uma tabulação com esses dados e trabalhar eles, mas como o próprio processo de geração da informação daria muito trabalho e preparar a base de dados, a gente vai trabalhar com os índices, acho que vai ter resultado também bastante satisfatório, mas fica aí por curiosidade, caso alguém queira ou tenha interesse em trabalhar esses dados em outra dimensão, me procura que vai ser um prazer aí poder apoiar. Ao mesmo tempo, a gente tem dados agora sobre o uso da terra. Então, a prática 3 é relacionar os dados de qualidade com os usos e o que a gente já teve de informações regionais e de dados secundários. Mas a gente tem um outro dado que é muito importante, que é o uso da terra. Isso vai ser a prática 5 nossa. No uso da terra, a gente tem hoje, por exemplo, uma composição de uso, considerando 1992, aqui é um dado do MAP Biomas, né, que é uma plataforma que tem fornecido dados aí para a gente de altíssima qualidade, com cálculos muito precisos de área e metodologia bastante rigorosa, e que eu acho que é sempre uma fonte de informação muito interessante. O MAP Biomas já está na sua coleção 9, salvo engano, que ainda está em refinamento, mas a própria coleção 8 já apresenta dados muito assertivos e muito interessantes, mas que devem ser utilizados em escala compatível. O MAP Biomas está pensado aí para ser utilizado em escala de 1 para 100 mil, que é compatível com a nossa análise e é compatível com o que a gente está trabalhando. Além disso, a gente tem o dado de 1992 e tem ele de 2022. Mas caso alguém tenha interesse, vá fazer pesquisa e precisar datas específicas, a gente tem essas informações desde 1985 até o ano corrente. Tá? A cada ano o MAP Biomas solta uma classificação síntese que ela é bem corrigida e bem assertiva assim, em resultados. O que nós vamos fazer na prática 5 é ver como esses usos influenciam ou se associam, por exemplo, com os resultados que a gente teve de qualidade de água e de quantidade e outras dimensões. A gente consegue ver aqui, fazer análises regionais. Como que esse uso é diferenciado, por exemplo, a partir de uma lógica de bacia? A gente pode pegar aqui esse mesmo resultado, copiar a bacia do Passa 5, a gente pode interpretar do mesmo jeito que o anterior. Aqui visualmente eu já tenho uma reflexão que é importante, que é sobre a concentração. Poxa, em 2022 o uso, por exemplo, de eucalipto e silvicultura nas cabeceiras do Passa 5 em 2022 é muito maior do que era em 1992. Isso tem um impacto. Esse impacto ele pode ser aqui no nosso trabalho elaborado, discutido, percebido, ok? Como eu tenho também pastagem, tenho cana-de-açúcar, mas a cana-de-açúcar vai procurar lugares mais planos, né? Então, se a gente procurar lá e olhar aqui, ó, eu tenho aqui, olha a concentração, áreas extensas de cana-de-açúcar. Se eu for olhar lá na dimensão de informações ambientais, eu posso trazer a dimensão da declividade. Onde que elas estão? Em áreas bem pouco declivosas aqui. Vamos superpor de novo aqui para ver? Olha lá. Deixa eu só inverter esse, né? Aqui, ó. Tem relação? Com certeza. Qual que é a consequência? Não sei. Aí eu acho que são questões que a gente pode elaborar e discutir também conjuntamente. Na prática e no manual, o que a gente vai fazer é recortar esse raster e gerar um relatório dele no debate. Mas isso eu vou deixar para fazer lá no manual passo a passo para vocês. É um processo bastante simples. Nós vamos fazer o clip raster a partir dessa camada e depois gerar um relatório, né? Falar que é um processo simples não é diminuição dele, tá, gente? É só porque ele é um processo de poucas etapas. Não quer dizer que ele não seja complexo para a gente fazer cotidianamente, entender toda a matemática e processo que está associado. Esse foi um vídeo que a meta dele era chegar em menos de 1 hora, então espero que ele atenda aí e que seja suficiente para cada um de vocês. Vamos trabalhando em sala de aula e os manuais vão tentando trazer materialidade aí para a nossa discussão. Até amanhã.